Quem quer saber o quê? Abriram já? Cuca, boa noite. Boa noite. Antes dessa partida, o São Paulo vinha no histórico complicado no Morumbi neste ano, 2 vitórias em apenas 10 jogos. De repente vem um adversário que está na zona do rebaixamento e um primeiro tempo truncado, as duas equipes buscando gol, mas as vaias no intervalo mostravam essa insatisfação do torcedor. E você faz 2 mudanças, uma delas muito ousada, tirando o Luan para a entrada do Toró, e a resposta foi muito rápida. Você esperava que essa agressividade viesse tão rapidamente, em 10 minutos tão intensos? Na verdade, nós, no primeiro tempo, a gente teve uma posse de bola maior, teve uma equipe que controlou um pouco mais o jogo, apesar de ter passado uns 2 sustos ali atrás, né? A primeira chance foi da Chapecoense. Nós até finalizamos mais, mas a gente não estava encontrando uma saída de jogo, uma transição rápida de meio campo ao ataque, né? Nem de defesa ao meio campo. A gente estava muito lento nesse quesito e a gente automaticamente estava embolando muito na frente e não tinha espaço para encontrar velocidade. Então não apareceram as jogadas que a gente imaginava. Com as 2 mudanças, a gente deixando o Tietchan de primeiro volante, tendo o Everton e o Hernanes como os meias, um meia que tem visão de jogo e uma boa bola enfiada, que é o Hernanes, e um de condução rápida, que é o Everton, né? Na primeira, que a gente já ganhou uma primeira bola, triangulou, o Everton já cruzou para o Antony e apareceu a velocidade, depois apareceu a velocidade pelo lado com o Toró. Lógico que aí você pega confiança no jogo, o torcedor também passa a incentivar mais, porque o primeiro tempo, com a derrota, a gente saiu vaiado, com empate, e as coisas fluíram muito melhor. Saiu o terceiro gol com o Raniel, o quarto gol muito bonito, numa troca de passes. Então acho que o segundo tempo, apesar da gente ter tido, eu acho, menos posse de bola, foi um outro estilo, um estilo mais vertical, e aí surgiram os gols, né? Que a gente precisava muito de uma vitória convincente e graças a Deus ela veio. Cuca, eu queria que você falasse sobre o desempenho do Pato. Você já o utilizou como centroavante agora pelos lados do campo. O que falta ele fazer para ele definitivamente deslanchar com a camisa do São Paulo? E a troca do Vinícius, ou do Igor Vinícius, pelo Hudson, foi depois de uma conversa com o Hudson? O Pato, eu acho que o Pato não fez um mau jogo, mas a gente estava embolando muito e faltava abrir o jogo, porque estava muito concentrado por dentro. Ele passou a fazer um mau jogo depois, no final, onde errou 2 ou 3, e aí vem o frisson para dentro, lógico. Você pode ser experiente o quanto for, que você sente nessa condição. O Pato é um jogador que a gente confia e tem muita expectativa que ele vá ser um fator diferencial para nós ainda. Eu tenho muita esperança ainda que isso vai acontecer, e ele não estava jogando mal. Apenas uma opção, eu pensei na entrada do Toró para dar essa velocidade, para pegar um pouco mais de surpresa da Chapecoense, junto com o Everton, né? Para ter uma saída mais rápida com o Tietchan e uma chegada mais forte com 2 meias, que seria o Everton e o Hernanes, com estilos diferentes. Deu certo. O Hudson, eu tive uma conversa com ele. O Hudson sempre foi primeiro, segundo volante em todos os clubes que ele jogou, né? Desde lá em Ribeirão, daí passagem pelo Santos, pelo Cruzeiro, aqui no São Paulo, e ele não quer ser efetivado como lateral direito. Ele se predispôs a jogar na lateral direita, a hora que precisar dele, ele está predisposto a jogar, mas não quer ser efetivado como lateral. Eu concordo com ele. Se eu tenho uma posição, eu vou ser daquela e vou falar para o meu treinador: se você precisar de mim, me usa. Mas usa quem é especificamente desse setor. Então, por isso, nós treinamos com o Igor Vinícius e pusemos ele a jogar. Cuca, claro que o segundo tempo de São Paulo é muito bom. O gol sai cedo, com as mudanças que você faz, tendo essa profundidade, né? O time chegando ao fundo, com o próprio Everton, que entrou de meia, mas faz uma jogada de ponta, indo ao fundo. O quanto é importante para a sequência do seu trabalho, uma vitória como essa, um 4-0,
dentro de casa com o público de 36 mil pessoas? O quanto isso pode te ajudar lá na frente? Hoje tinha muita coisa em jogo, não era uma partida só em jogo. Tinham 7 posições em jogo. Você pula do 15º para uma zona de luta pela Libertadores. Você pula de 6 partidas sem vencer para 5 invicta. Você pula de um ataque muito ruim para um ataque bom e com uma das 3 melhores defesas do campeonato. Então as coisas começam a se encaminhar para nós, lógico, é só uma partida, mas ela já se junta ao bom jogo que nós fizemos, grande parte com o Palmeiras, e dá confiança, dá moral, né? Eu acho que a moral, a confiança em qualquer setor que a gente trabalhe na vida é importantíssimo, quanto mais um desempenho como a gente tem no futebol. Agora é trabalhar para sábado fazer outro grande jogo lá no Rio, se Deus quiser ter mais uma vitória. Cuca, essa mudança de jogo do segundo tempo do São Paulo, é esse estilo que você busca para o time aqui, esse estilo de velocidade, um pouco mais de objetividade? Também eu queria que você falasse do Antony, né, que renovou o contrato, acabou ficando, preferiu ficar no São Paulo, também no trabalho que o Raí destacou de segurar esses jogadores mais jovens. O Raí destacou, e ele, o Leco, passa por segurar os jogadores. Agora, a gente tem que enaltecer a postura do Antony. Lógico que o Antony vai embora. Não hoje, mas ele vai. E quem sabe num momento melhor para ele mesmo, né? É um grande jogador. Hoje ele fez uma grande partida, foi coroado com um gol. Na situação que a gente se encontra, ele renovar contrato, eu acho que é uma coisa maravilhosa para o torcedor entender que no momento difícil do clube, do time, um jovem serve de exemplo para muitas coisas, né? Então ele está muito feliz, contente com ele, que ele faça um grande campeonato, que nos ajude, né? Até o final do ano e quem sabe o ano que vem, outro. Enfim, o dia que chegar o momento certo para sair, ele vai sair, vai ser bom para ele e para o São Paulo também. E a gente entende que não é esse agora o momento. E o estilo, a gente tem que ter diversas formas, né? Um dia vai dar um jeito, não vai encaixar o outro, por isso que a gente tem um grupo de jogadores para ser utilizado, né? Com características diferentes, para ir utilizando eles como a gente fez hoje. Não é porque pusemos esse ou aquele que ganhamos. Quem saiu também ganhou, quem não jogou também ganhou. A gente está em fase final de formatação de um grupo, né, para nós criar uma identidade nossa que, jogo a jogo, se Deus quiser, a gente vai criar. Cuca, desde antes da tua chegada, o São Paulo ainda está tentando se encontrar com um centroavante, né? O Pablo, é bem verdade, sofreu com lesões, mas a gente sabe que não se firmou ali. O Pato, você chegou a pensar em usá-lo ali, também até agora não funcionou. E hoje a gente tem um Raniel que rouba a bola no lance do gol. No primeiro tempo já tinha ganhado ali pelo menos 3 trombadas com o Douglas, que é forte. Esse é o cara que você quer para se firmar como 9 do São Paulo. Vai ter que trombar, vai ter que brigar. Essa característica vai ser fundamental. Mas quando você monta uma engrenagem no futebol, você tem que ter um pouco de cada coisa. Se você tiver muito de uma coisa e nada da outra, não vai andar. Então, tem dias que você não vai precisar um 9, dependendo de um jogo, de um estilo do adversário. Tem dias que precisa. Hoje era um dia que tinha que ter esse jogador. Chapecoense bem posicionado, se você não tem uma referência, fica difícil você construir uma jogada de velocidade em contra-ataque se o adversário não te der. Você vai ter que ter uma bola trabalhada, um pivô, e o Raniel fez isso muito bem. Fez o primeiro gol, que é muito importante, ele já tinha tido uma grande chance com o Palmeiras, tinha tido uma grande no primeiro tempo também de cabeça. Se ela começa a não entrar, já vem o próprio jogador perdendo a confiança, e ele com esse gol tem tudo para adquirir mais confiança ainda. Cuca, até para a situação do Hudson, de não querer ser mais improvisado, você tem de origem só o Igor Vinícius, você vai insistir um pouco mais com a diretoria para a contratação de um lateral direito? Sim, isso eu acho que hoje também nem é dia de a gente falar isso, a gente tem que curtir, saborear um pouco essa vitória, mas a pergunta tua é muito boa e a gente está em busca de mais um jogador para essa posição para fechar o nosso elenco. O Cuca, boa noite. Boa noite. Normalmente aqui no Brasil, quando se perde, né, vai tudo para conta do treinador, né? Tem essa cultura nossa aqui. Vocês, treinadores, também puxam a responsabilidade na derrota. Hoje podemos dizer que essa vitória pode ir para conta do treinador também, porque tudo que você fez hoje deu certo, né?
Mas são riscos do ofício, né? A gente tem que correr risco, né? Eu entendo que o futebol, o responsável maior é o treinador. E eu sou preparado para isso, mas eu não penso assim, o que vai acontecer se der errado. Vai dar certo. Então, quando a gente faz uma mexida assim de tirar o nosso volante pegador, é porque a gente tem confiança em quem vai entrar. E na leitura de jogo precisava ter a saída mais rápida. O último gol foi passe do volante, né? E a gente precisava ter essa saída um pouco mais rápida, era o que o jogo pedia, né? Depois a gente pôs o Toró pelo lado por também conhecer o jogador, né? E é bom que a gente vai ganhando força do grupo, né? As opções são boas, o Everton, depois de tanto tempo, entrou bem, daqui a pouco tem Liseiro, tem Rojas voltando, né? São jogadores importantes também, e a gente vai melhorando aí a qualidade do nosso grupo. Cuca, tudo bem? Boa noite. Até em relação ao Everton, que você acabou de citar, eu te pergunto, é um jogador que se machucou bastante desde que chegou ao clube, várias contusões musculares. De que maneira que você pretende utilizar o Everton? Como titular, ele vai ser titular, vai buscar realmente essa titularidade, vai entrando aos poucos, de repente, eventualmente, ele pode ficar de fora de algumas partidas? O Everton, quando ele veio para o São Paulo, a gente tem que lembrar que era o top dos tops, né? Ele teve momentos muito bons no São Paulo, depois teve uma queda. A gente tem que retomar esse grande momento que ele viveu no Flamengo, no São Paulo. Aí sim, ele lutar por uma titularidade, né? Cabe ao jogador, entrando como entrou hoje, se firmando como titular. E quem está saindo, ou quem está para entrar, e tentando buscar o lugar dele. É assim que a gente vai subir de nível o nosso grupo. Ô Cuca, uma curiosidade só, né? Durante a nossa transmissão, o outro repórter, o André Hernani, reparou que você estava com uma calça diferente, né? Essa é a sua nova calça da sorte? Ou não? Boa. Vamos repetir ela, então. Se ela ganhou, que está dando certo, não muda. Vamos lá. Vamos embora. Mais alguma pergunta para o Cuca? Ok, mais uma. Cuca, boa noite. O São Paulo chegou em 5º lugar. Queria saber qual que é a briga do São Paulo nesse campeonato e dos 5 primeiros, 3 são paulistas. Como que você avalia isso e por que você acha que isso aconteceu? A briga nossa é sempre tentar o melhor. A gente não pode dizer hoje o que a gente quer. A gente quer ir para a Libertadores, né? Sabendo que para a Libertadores começa lá do primeiro. Nós temos que lutar sempre para tentar ser o primeiro. Tem dos 5, os 3 são paulistas. O Corinthians está em que lugar? Está em 7º, 8º, 10º. Também está muito próximo. Só é um centro muito forte, né? A gente sabe que a competitividade é muito grande aqui entre os 4 e geralmente eles chegam entre os primeiros porque são grandes clubes. Muito obrigado a todos, boa noite. São Paulo volta a treinar amanhã às 3h30 no CT da Barra Funda, acesso livre para a imprensa a partir das 3h.